Olá, está começando mais um programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os destaques de hoje. Fatos em Foco, informação e entretenimento para toda a família. Confira agora os destaques da semana. O Brasil está entre os 10 países que mais madrugam no mundo, segundo uma lista da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Número de crianças que sofrem agressões contínuas com características de perseguição pela internet não para de subir pelo mundo. Existem pelo menos 8 fatores gerais e determinantes que explicam os altos níveis de sobrepeso pelo mundo, principalmente no Brasil. Não perca, tem tudo isso e muito mais no programa Fatos em Foco, esperando por você. Os chamados países madrugadores, onde seus habitantes acordam mais cedo, foram listados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nessa lista estão os locais em que os despertadores não costumam tardar. E o Brasil está entre os 10 que iniciam as jornadas de trabalho logo cedo. Em um mundo onde cada vez mais as horas do dia não parecem ser suficientes, algumas populações se destacam por despertarem junto com o nascer do sol. E dentro da categoria internacional de madrugadores, aqueles que acordam mais cedo para se dedicar a atividades que não estão relacionadas ao âmbito profissional, como praticar esportes, também podem ser considerados. Mas para chegar nesses resultados, os dados utilizados na pesquisa se referem à análise das jornadas de trabalho na maioria dos países listados. O site espanhol Business Insider, especializado em negócios e riqueza econômica, analisou as informações fornecidas nos relatórios da OCDE. E o mais curioso é que a Colômbia, líder do ranking composto por 38 membros do bloco, é o país que tem a menor produtividade trabalhista, mesmo com 48 horas de trabalho por semana. Dito isto, a lista com os 17 países mais madrugadores do mundo, assim como o respectivo horário que começa a jornada de trabalho, segundo a OCDE, ficou assim: Colômbia, 6h30 da manhã. Indonésia, 6h55. Na sequência, empatados, estão Japão e México, 7 e 9 da manhã. Dinamarca, 7 horas da manhã e 19 minutos. Um minuto depois, aparecem os Estados Unidos. Alemanha, 7 e 25 da manhã. O Brasil desperta às 7h31. Juntos, Canadá e Inglaterra, 7 horas e 33 minutos. Índia, 7h36. China, 7h42 da manhã. Turquia, 8h02. Espanha, 8 horas e 5 minutos. Um minutinho depois, aparece a Rússia. Na penúltima colocação do ranking está a Grécia, 8 horas e 25 da manhã. E por fim, Arábia Saudita, 8h27. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico indicou que o motivo que faz os colombianos líderes do ranking é o resultado de costumes culturais e religiosos. Acordar cedo para eles é sinônimo de disciplina, comprometimento, esforço e trabalho duro, mesmo que eles sejam menos produtivos. O primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios revelou que as mulheres ganham quase 20% a menos que os homens no Brasil para exercer a mesma função.
O estudo foi consolidado a partir das informações preenchidas no E-Social, o Sistema Federal de Coleta de Informações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias, e divulgado pelos Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego. Ao todo, 49.587 empresas com 100 ou mais funcionários do Brasil preencheram as informações relativas a 2022. O objetivo deste documento é tornar conhecida a realidade remuneratória dos trabalhadores nas empresas e suas políticas de iniciativa à contratação e promoção na perspectiva de gênero. E este primeiro relatório confirmou a desigualdade salarial entre mulheres e homens. O relatório nacional apresenta dados nacionais de remuneração média e salário contratual mediano de mulheres e homens, além das realidades em cada unidade da federação. A realidade dos salários por raça, cor e por grandes grupos ocupacionais. A exigência do envio de dados atende à lei, que trata da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, sancionada em julho de 2023. As empresas de direito privado com 100 ou mais empregados que não apresentarem os dados para o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios 2 vezes ao ano estarão sujeitas à multa. O levantamento nacional mostra que o total de estabelecimentos com 100 ou mais empregados que enviaram informações, 73% deles existem há 10 anos ou mais. Juntos, eles somam 17.700.000 empregados com vínculos formais de trabalho, o que equivale a 41,6% do total. Apesar de as mulheres receberem, em média, 19,4% a menos que os homens, a diferença salarial pode variar ainda mais, conforme o grande grupo ocupacional. Em cargos de dirigentes e gerentes, por exemplo, a diferença de remuneração chega a 25,2%. O Ministério das Mulheres destaca que no recortes por raça, cor do relatório, as mulheres negras, além de estarem em menor número no mercado de trabalho, 2.987.559 vínculos, o que corresponde a 16,9% do total, são as que têm renda mais desigual. Os jovens entre 14 e 28 anos, também conhecidos como a geração Z, apresentam várias características comuns a qualquer geração, mas uma delas pode representar um problema na hora de participar do mercado de trabalho. É preciso ter bastante paciência com eles. 51,6% das pessoas têm dificuldade de lidar com as diferentes gerações e as expectativas que cada uma delas tem em relação ao mundo corporativo. É o que aponta um relatório chamado Tendências de Gestão de Pessoas, divulgado pelo ecossistema Great People e o GPTW. Um grupo específico tem sido responsável por essa média. É a geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1996 e 2010, ou seja, que tem entre 14 e 28 anos de idade. A dificuldade de lidar com esses jovens é sentida por 68,1% dos entrevistados. O levantamento indicou que os mais velhos reclamam que a geração Z tem falta de comprometimento e impaciência com a carreira. Mas especialistas indicam que é importante entender as qualidades desses jovens e aprender com eles. Isso porque essa geração, que nasceu conectada, entende que é possível um trabalho mais flexível, tem propósitos pessoais mais claros e uma tendência maior a procurar empresas que têm valores com os quais se identificam. Buscam ainda locais que se preocupam com questões como ética e sustentabilidade, por exemplo. Quando se sentem insatisfeitos, sobrecarregados, estressados e com a saúde mental afetada, os jovens tendem a desistir do emprego, mesmo não tendo outra oportunidade em vista. Para trabalhar esse conflito de gerações e lidar com a geração Z, algumas alternativas apontadas são ações para cuidar da saúde emocional e treinamentos que possam integrar os colaboradores, para que as diferentes visões de mundo e valores possam ser revertidas em melhores resultados. A cada 6 crianças, uma sofre com bullying pela internet. Essa triste realidade é vivida em mais de 40 países do mundo e não para de aumentar. O levantamento da Organização Mundial da Saúde fez os pais ligarem o sinal de alerta, até porque todo cuidado é pouco. Quase 300 mil crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos foram analisadas. O último estudo havia sido feito com dados de 6 anos atrás, mas desde o início da pandemia, o mundo real dos jovens se tornou cada vez mais virtual.
principalmente nesse período de confinamento. Com isso, as formas de violência pela internet ficaram ainda mais violentas. O novo estudo mostrou que 15% dos meninos foram assediados no meio online pelo menos uma vez. Algo que foi ainda pior para as meninas. 16% delas tiveram que lidar com essa mancha em suas vidas. As crianças da Bulgária, Lituânia e Polônia foram aquelas que mais sofreram. Só na Espanha que tudo foi um pouco mais controlado. Esse mesmo número gigantesco também foi realidade nos lugares físicos, como dentro das escolas. Vendo assim, até parece que não existe escapatória. Tudo isso por causa de um impacto profundo na saúde e bem-estar de milhares de pessoas, não apenas as crianças. A sensação de tristeza também sobra para os pais, que precisam lidar com essa ferida. Grande parte desses ataques online são causados por aqueles que mais confiam, os colegas. Casos que acabam fugindo do controle dos próprios pais, até porque se existe alguém que eles confiam, são os amigos. Mas o importante é orientar os pequenos sobre os riscos do mundo virtual. Além do cyberbullying, vale orientar para que não aceitem pedidos de amizade e conversas com estranhos. E além disso, investir em aplicativos de monitoramento. Assim, vão conseguir rastrear tudo aquilo que seus filhos fazem na internet. Esses aplicativos podem ser um grande aliado para manter seu filho seguro. 27% das crianças e adolescentes brasileiros sofrem com dores em ossos, ligamentos e músculos. Os desconfortos que não possuem um diagnóstico específico são chamados de dores músculo-esqueléticas. Os dados são de um estudo publicado recentemente pela Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia. A conclusão foi obtida após uma pesquisa que envolveu mais de 2.600 crianças e adolescentes com idade média de 12 anos, que estudam em escolas públicas e privadas de Fortaleza, no Ceará, Itu, Salto e São Sebastião, em São Paulo, além da própria capital paulista. Durante o processo, os participantes responderam a um questionário com perguntas sobre a ocorrência de dor no corpo, capaz de causar impacto em sua vida cotidiana, como faltar na escola e impedir de realizar atividades esportivas no dia a dia. Entre esses jovens, mais de 700 relataram ter sentido dor músculo-esquelética, incapacitante nos 30 dias anteriores. As costas foram a parte do corpo mais citada, seguida pelas pernas e pelo pescoço. O levantamento também mostrou que as crianças que sentiam mais dores eram mais velhas e mantinham um péssimo relacionamento com a família, tinham menos qualidade de vida e pareciam gastar mais tempo assistindo televisão e com jogos de videogame. Os pais das crianças também preencheram um formulário sobre a condição de saúde dos filhos e sua percepção sobre esse tipo de dor. Nas respostas, a grande maioria deles subestimou as queixas das crianças, possivelmente por não entenderem do que ela se trata e por acreditarem no mito da dor do crescimento, que se refere a um possível incômodo das crianças nos membros, especialmente nos inferiores. Porém, não existe nenhum estudo que consiga provar que o crescimento cause de fato dor, ao mesmo tempo que o levantamento trouxe um alerta para essa condição de saúde nas crianças e adolescentes, que no momento não conta com um protocolo de tratamento específico no sistema de saúde. Esses números, de acordo com os especialistas, mostram que precisaremos cuidar da população jovem se quisermos diminuir as dores crônicas nos adultos. A invasão de privacidade e assédio no mundo virtual tem chamado a atenção das autoridades. Em alguns países, o cyberflashing já se tornou um crime. Hoje em dia é muito comum conversarmos com amigos e familiares pelas redes sociais, como WhatsApp, Facebook e Instagram. E tudo isso de maneira rápida e prática. Contudo, o avanço da tecnologia trouxe um desafio para saber lidar à privacidade e ao respeito às pessoas, por exemplo. Você já ouviu falar em cyberflashing? Nada mais é que o compartilhamento de imagens sexuais impróprias compartilhadas pelas mídias sociais com uma outra pessoa sem o consentimento dela. O público mais afetado nesse tipo de assédio são as mulheres.
Uma pesquisa descobriu que no ano passado, quase metade das mulheres com idade entre 18 e 24 anos receberam uma foto sexual que não pediram. E em 2020, a professora Jéssica Ringrose observou que 76% das meninas de 12 a 18 anos receberam imagens nuas, não solicitadas de meninos ou homens. Por isso, vários lugares do mundo, como Singapura e Reino Unido, já tratam o cyberflashing como um crime. No país de Gales, um homem foi condenado por pedofilia após enviar uma foto de cunho sexual a uma jovem de 15 anos. Ele se tornou a primeira pessoa presa por cyberflashing na Inglaterra e no país de Gales. O crime praticado por ele foi tipificado de acordo com a Lei de Segurança Online, que entrou em vigor em 31 de janeiro na Inglaterra. Mas, na maioria dos países, não há leis específicas contra esta prática. Há apenas regulamentações que proíbem assédio online ou cyberstalking, que podem cobrir o ato. O cyberflashing pode causar sérios impactos nas vítimas, gerando sentimento de violação de privacidade e segurança. As vítimas desse tipo de assédio muitas vezes se sentem impotentes e envergonhadas. Cientistas do Google desenvolveram uma inteligência artificial que poderá diagnosticar doenças pela tosse. A expectativa é que a ferramenta seja usada para detectar a Covid-19 e a tuberculose. Uma equipe de cientistas do Google desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que pode ajudar a detectar e monitorar doenças através da avaliação de ruídos como tosse e respiração. O novo sistema, chamado de Health Acoustic Representation, é composto por mais de 300 milhões de clipes sonoros curtos de tosse, respiração, pigarro e outros sons. Os pesquisadores esperam que um dia seja usado para diagnosticar doenças como Covid-19 e tuberculose. Mas como que isso funciona? A ferramenta é treinada com gravações de áudio combinadas com informações de saúde da pessoa que emitiu. Por exemplo, os áudios podem ser rotulados para indicar se a pessoa que gravou o som tinha bronquite, por exemplo. A ferramenta foi divulgada no início deste mês, mas ainda não há uma previsão de quando e se o sistema se tornará um produto comercial. Por ora, o objetivo é que esta inteligência artificial se torne acessível para pesquisadores interessados em usar o modelo em estudos próprios. De cada 8 pessoas no mundo, uma está acima do peso. A chamada epidemia de obesidade vai além do estilo de vida de cada indivíduo. E existem pelo menos 8 fatores gerais e determinantes para os altos níveis de sobrepeso, especialmente na América Latina e principalmente no Brasil, que concentra 55% desse perfil. Para explicar os motivos na alta das taxas de obesidade nos países, professores da Unicamp, USP e Universidade Nacional Autônoma de México revisaram a literatura para entender os fatores socioeconômicos, culturais e epigenéticos. A conclusão é que, muito além da vontade e das condições do indivíduo de determinar as suas escolhas de uma vida para se manter mais saudável, são fatores sistêmicos. Sendo assim, as peças-chave para compreender e combater de maneira mais eficaz o aumento da obesidade na América Latina, para os pesquisadores, são ambiente físico, exposição alimentar, interesses econômicos e políticos, iniquidade ou injustiça social, limitação do acesso ao conhecimento científico, cultura, comportamento contextual e genética. Ainda que alguns termos sejam autoexplicativos, outros demandam definições mais aprofundadas. Como, por exemplo, o comportamento contextual é aquele determinado pelo contexto no qual a pessoa está inserida. Uma criança que frequenta uma escola onde os alimentos disponibilizados são ultraprocessados, considerando que ela ainda está aprendendo a fazer suas próprias escolhas, está exposta a um contexto que não permite que o comportamento seja totalmente individual. Você não pode atribuir àquela criança a escolha individual
visto que ela está exposta a um ambiente favorável ao consumo daquele tipo de alimento. Uma análise feita em colaboração com a Organização Mundial da Saúde revelou que nos últimos 30 anos, as taxas de obesidade entre crianças e adolescentes em todo o mundo aumentaram 4 vezes, enquanto os números dos adultos mais do que dobraram. E os dados do artigo em questão, trazidos pelos profissionais brasileiros e mexicanos sobre a prevalência da obesidade na América Latina, são alarmantes. No México, 75% dos adultos estão acima do peso ou obesos. No Chile, 74%. Na Argentina, 68%. Na Colômbia, 57%. E no Brasil, 55%. Considerando apenas crianças e adolescentes, o Chile lidera com 53% vivendo com obesidade ou sobrepeso. Depois aparecem Argentina com 41%, México 39%, Brasil com 30% e, por último, a Colômbia com 22%. Já o Atlas Mundial da Obesidade 2024, que reúne dados de 186 nacionalidades, afirma que a obesidade e o sobrepeso devem atingir metade das crianças e adolescentes no Brasil em 2035. A nível mundial, se as tendências atuais continuarem até esse ano, 770 milhões de crianças e adolescentes devem viver com sobrepeso e obesidade. Para evitar esse cenário, os pesquisadores defendem a criação de forças-tarefa em cada país, tendo amparo também em organizações internacionais que tratam da obesidade, reunindo lideranças locais em saúde pública, acadêmicos e médicos para monitorar e delinear estratégias de ação. É importante que existam vários agentes, cientistas, epidemiologistas, médicos, agentes políticos, tomadores de opinião, porque é essa união que vai levar em consideração os diferentes aspectos que determinam a obesidade. Além disso, os professores destacam a necessidade iminente de políticas públicas para minimizar esse crescimento, em especial a obesidade infantil, que cresce exponencialmente. Se você acha que cortar carboidratos é a chave para uma vida mais saudável, melhor repensar seus hábitos alimentares. Um estudo publicado no The Journal of Nutrition, edição oficial da Sociedade Americana de Nutrição, revelou que o baixo consumo de carboidratos na dieta pode elevar o risco de morte. Ao longo de 8 anos, mais de 80 mil homens e mulheres com idade entre 35 e 69 anos foram analisados pelos pesquisadores. No estudo, foi notado que a quantidade de carboidratos consumida teve uma relação inversa com o consumo de álcool, hábitos de tabagismo, histórico médico e também com a ingestão de gordura, fibra e vegetais. Aqueles que consumiram menos de 40% de energia proveniente de carboidratos apresentaram um risco significativamente maior de mortalidade por todas as causas. Sem contar que uma ingestão moderadamente baixa de carboidratos foi relacionada a um aumento no risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. A pesquisa ainda destaca a importância de considerar o equilíbrio adequado na ingestão de carboidratos para a promoção da saúde e a prevenção de riscos para a vida. Entender essas relações pode ajudar a orientar hábitos alimentares e estratégias de saúde, levando em conta as necessidades de cada pessoa e as diferenças entre grupos demográficos. Já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatório no Brasil. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica que definisse de forma clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Mas o que será que mudou? Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não. Não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente. Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral.
Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral? Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema. Então vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como. Quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido. Eu vou ter compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. Mas as mudanças já devem começar a ser observadas nesses rótulos a partir do próximo dia 22 de abril. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade, isso é. Agora uma notícia preocupante sobre a saúde da população brasileira. Em 22 anos, a taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou pouco mais de 86%. Ninguém se prepara para um diagnóstico de doenças complexas, como câncer, principalmente quando não faz parte propriamente do grupo de risco. O câncer de mama é uma patologia que atinge, em quase todas as vezes, mulheres. Contudo, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, homens também podem desenvolver o problema. E estima-se que para cada 100 mulheres diagnosticadas, exista um homem atingido pela doença. Isso significa que os homens representam 1% do total de casos de câncer de mama no Brasil.
Eles não têm mamas desenvolvidas, porém, assim como as mulheres, possuem tecido mamário. Só em 2020 foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama. Nos anos seguintes, durante a pandemia da Covid-19, os números diminuíram. Contudo, o vírus pode ter sido uma causa concorrente dos óbitos, segundo o INCA. E esse tipo de problema ocorre por causa de uma proliferação celular desordenada. As células podem atingir o ducto mamário, o bico do mamilo, ou lóbulos mamários, a região mais acima do bico, assim como ocorre nas mulheres. O câncer de mama em homens pode ser multifatorial, provocado por sedentarismo, obesidade, excesso de álcool, tabagismo e condição genética hereditária. Pode ocorrer ainda por uso de anabolizantes e outras substâncias hormonais em excesso. Embora não sejam todos os cânceres que tenham origem genética hereditária, no de mama é preciso levar em consideração o risco aumentado no público masculino. O que nas mulheres, câncer de mama tem 10% de incidência que estão relacionados à genética hereditária. Em homens, esse número pode atingir até 40% e é mais frequente neles, com 50 a 60 anos de idade, mas pode atingir os mais jovens. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e ir ao médico o quanto antes. Segundo os especialistas, com um diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Os sinais que servem de alerta e merecem atenção são caroços atrás da areola, retração do mamilo, secreção e pele em formato de casca de laranja. A importância do diagnóstico precoce muda todo o decorrer do problema. Quando o paciente é diagnosticado com esse tipo de câncer, o médico faz uma avaliação e indica qual o melhor tratamento a ser feito. Será levado em conta o grau do tumor, evolução da doença e questões hormonais. As alternativas podem ser entre um procedimento cirúrgico inicial, retirada da mama e investigação dos linfonodos, que são pequenas estruturas do tamanho de um grão de feijão que ajudam na defesa do organismo, e quimioterapia e radioterapia. Mesmo sabendo disso, não é comum os homens frequentarem os consultórios médicos. Isso foi constatado, inclusive, em uma pesquisa feita em novembro deste ano pela Sociedade Brasileira de Urologia, que mostrou que 46% do público masculino acima de 40 anos só vai ao médico quando sente algo. Esse número aumenta para 58% se ele utiliza apenas o SUS, o Sistema Único de Saúde. Em outra pesquisa, desta vez do Instituto Lado a Lado pela Vida, apontou que 51% dos entrevistados consideram a rotina estressante como o principal empecilho para cuidar melhor da saúde, enquanto 32% disseram que o acesso à saúde é o maior problema para seguir com os cuidados médicos. Especialistas orientam que o cuidado com a saúde masculina deve começar quando os homens são ainda crianças e, a partir dos 50 anos, recomenda-se sempre examinar a próstata para diminuir o risco de um câncer agressivo, muito comum nesta faixa etária. Algumas das doenças mais letais que já atingiram a humanidade foram transmitidas de animais para humanos, como é o caso da AIDS, que veio dos chimpanzés, e o SARS-CoV-2, causador da pandemia de Covid-19, que pode ter surgido dos morcegos. Mas um novo estudo mostrou que nós, humanos, passamos mais vírus para os animais do que eles para nós. Os humanos passam quase o dobro de vírus para os animais do que os bichos transmitem para as pessoas. Pelo menos é isso que aponta um novo estudo científico publicado essa semana em uma revista especializada. Ao observarem 12 milhões de genomas virais, pesquisadores detectaram quase 3 mil exemplos de vírus que pulam de uma espécie para outra. Desses, 79% passam de um animal para outro e os 21% restantes envolvem humanos. Desses que envolvem pessoas, 64% foram transmissões de humanos para animais e 36% ao contrário, ou seja, de animais para humanos. Os bichos mais afetados por vírus transmitidos por nós são os de estimação, como cães e gatos, os domesticados, como porcos, cavalos e gados, aves como galinhas e patos e alguns selvagens como ratos, africanos,
tucanos de pelo macio, saguis de tufo preto e guaxinins. Os selvagens são, inclusive, os que têm maior probabilidade de serem infectados por humanos do que o oposto. Esse estudo demonstra o impacto que nós temos tanto no meio ambiente quanto na vida dos animais. O contrário já é motivo de preocupação há milênios, já que pandemias responsáveis por milhões de mortes ao longo da história foram causadas por vírus, bactérias e fungos que cruzaram de animais para pessoas e seguem como a principal preocupação quando o assunto são doenças infecciosas emergentes. Aqui está na mira dos cientistas no momento é a gripe aviária H5N1, que já circula em aves selvagens e para o qual não há imunidade pré-existente. Um baiano de Vitória da Conquista, professor doutor em Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, apaixonado por cachorros, criou um álbum com 12 músicas dedicadas aos cãezinhos que passaram e os que vivem com ele. Hoje nós viemos conhecer a casa do professor Paulo Robson, professor pós-doutor em Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que vai nos mostrar um pouco mais de um trabalho não ligado à sua profissão, mas um trabalho artístico. Pula, pula, pretinha, da cadeira pro sofá. Pula, pula, cadelinha, vem comigo, vem brincar. Em 2017, para homenagear todos os cães, os mortos e os vivos, eu resolvi fazer um álbum. Começou com uma música chamada Mel, para uma cachorrinha da minha filha que morreu. Depois eu fiz da Lilica, que é a matriarca da família, uma poodle desse tamanzinho assim, gordinha. Deu outros filhotes, deu o Léo, deu o Ted. E aí eu acabei fazendo 12 músicas sobre cães da família, inclusive um cão que passou aqui em casa, um cachorro chamado Peregrino, que passou aqui durante uma semana e desapareceu. Então é isso, é um trabalho que a gente fez com muito amor. Chamei vários amigos para compor, vários amigos para ajudar no canto, né? Porque eu não sou cantor, né? Eu canto algumas músicas só, mas a maioria são de cantores profissionais. Chamei o Átila Gomes, que vocês devem conhecer demais. O Átila canta o Bolero da Betânia, o João Greff canta a música do Ozzy, que é um cachorro, é um bulldog francês. Tuila Corrêa canta uma música que eu dediquei a todos os cães do mundo, que é uma pergunta óbvia: o que seria de nós sem eles, né? Joyce Terra canta a música da Mel, inclusive ao violão o Galvão, Mestre Galvão, saudoso Mestre Galvão, foi a primeira música que nós gravamos. Eu acho que essa música a gente gravou em 2017. Beco Santanegra, que é o diretor musical do álbum, ele é coautor, é a única música que eu dividi com alguém, né? Ele é coautor de Pretinha, então ele canta Pretinha super bem. Tem um cantor chamado Iag, que está estreando no álbum, que ficou muito legal também. Enfim, é um disco assim que é uma ação entre amigos em benefício dos cães. Mania de ser professor, né? Eu considero que é um disco educativo. Como que é a vida deles aqui? O que eles gostam de fazer? Olha, o Belchior, vocês estão vendo aí, é o que mais exige da gente, porque ele pede o tempo todo para brincar. Ele adora tomar banho. Eu vou mostrar para vocês agora o quanto a música dele, que diz que ele é como se fosse uma ariranha. Pelo seu jeito de olhar e pela faixa branca embaixo do pescoço, no pé que é um colosso, e pela manha. E além disso ele tem pelos marrons. Todas as plataformas, procure lá Bom para Cachorro com Paulinho Robson, que vocês garanto que vocês vão se divertir, principalmente as crianças. Nosso maior amigo, assim era a Tita, Tita, Tita. Em uma cidade de Minas Gerais, os dinossauros ainda vivem. Uberaba é completamente rica em fósseis dessas feras do passado, mas agora foi reconhecida oficialmente por tudo isso pela Organização das Nações Unidas na Rede Mundial de Geoparques. O mundo agora vai conhecer Uberaba. Com o título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, o local se tornou o 6º geoparque do Brasil. Isso significa que o local teve sua área geográfica definida, promovendo a proteção e valorização do patrimônio. Somente a Unesco pode reconhecer isso, e a importância é grandiosa, mas não foi tão difícil de chegar nessa posição.
A relevância geológica é imensa. São 800 fósseis registrados no município. Não é à toa que Uberaba foi apelidada de a cidade dos dinossauros. Foi de lá que saiu o primeiro ovo fóssil descrito no Brasil, além de que também foi lá que o maior dinossauro do Brasil viveu. Eram 14 metros de altura. O anúncio feito em Paris, na França, mostra que o local deve ser explorado, até porque é rico em história e, além de tudo, conservado como patrimônio histórico e natural. A administração municipal afirmou que a inclusão de Uberaba na lista vai trazer diversos benefícios para a cidade e para o estado. O turismo será impulsionado, além do desenvolvimento da economia e do empreendedorismo local. Agora, além do bolso, a nossa cultura e a educação também vai continuar enriquecendo. E a edição de hoje do programa Fatos em Foco fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você.